Opa! Estamos ao vivo, podcast de diálogos harmônicos. Normalmente quem faz a função dominante é o Daniel. E nós fazemos dominante. Nós fazemos a função tônica. Daniel, eu sou subdominante. Você é subdominante. Não, hoje o subdominante sou eu, porque eu estou substituindo. Ou não, ou são vocês dois. Quem é subdominante hoje? O Kim puxou pra ele. Eu sou o subdominante que eu tô de holder. Oi? O Kim puxou pra ele essa, deixa ele ser subdominante. Que ele quer. Quem tá no meio, né? Ele que tá no meio aí da conversa. Então, eu não sou nenhum dos três, eu não sou tonal, então eu não vou me relacionar com nenhuma função dessas que vocês estão tentando. Você é politonal, né? Impor. Vocês estão tentando me impor uma função e eu não consigo me adequar a esse seu quadrado tonal, tá? Não consigo me adequar a esse seu quadrado tonal, tá bom, Rafael? Como é que se você quer entender essas piadas, vem estudar com a gente. É isso agora aí. Com esse lance de professor polivalente, que tem que dar várias matérias, né? Estamos politonais também. Politonais. Mas é isso, né? A função dominante é aquela função que sempre faz a pergunta, né? Não é que ele domina, não é que ele manda. Aliás, no livro do Schoenberg tem uma discussão sobre esse termo, né? Termo dominante. O que é o termo dominante? É um podcast já entrando no assunto. O podcast já está entrando no assunto já direto já, né? Ele faz um questionamento sobre o que é. Por que chamar de dominante? Será que ela realmente domina a tonalidade, né? Esse é o questionamento no livro dele. Mas antes de ir para a gente conversar, vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje, eu e meus amigos Alexandre e Kim vamos falar sobre a harmonia do rock. Rock marcou o século XX, né? O século XX no mundo, o rock mudou e fez questionar bastante coisa sobre sonoridade, sobre música e tudo mais. E, claro, vai ter uma linguagem harmônica muito própria para vários períodos diferentes do rock. E hoje a gente resolveu falar sobre esse tema. O Daniel hoje não está aqui porque ele está com uma questão familiar, ele vai resolver a questão familiar dele. Talvez ele pinte aí, ele falou que ia tentar, mas a gente falou, não, resolve lá, vai com calma, vai tranquilo e tal. Mas pode ser que ele brote aí e assuma a função dominante de novo e eu volte a ser... Vou voltar a ser o quê? Acho que vou ser um acorde de empréstimo. Acorde de empréstimo. Mas também tem função, hein, gente? Não esqueça. Acorde de empréstimo não é função não, hein? Só quero falar isso. Só deixa claro, a gente sempre fala isso, né? A galera acha que acorde de empréstimo modal é uma classificação aceitável para a função de um acorde, não é. Eu lembro até hoje, os alunos que eu apontava, esse acorde aqui é o quê? Eu não sabia responder. Empréstimo modal. Era o chute... Quando o aluno falava isso para mim, eu falava, e esse outro é diatônico, mas não foi isso que eu te perguntei, né? É isso aí. Muito bom. Então, eu queria lançar a primeira pergunta aqui pro Kim, que é o único que tá assim com naipe de metaleiro nosso, porque continua cabeludo, né? Todos os outros eram cabeludos, menos eu. Nunca tive cabelo para ser cabeludo. Mas o Kim continua o cabeludo sempre e cada vez mais ácido. Então, Kim, eu queria te perguntar sobre como é que você que é guitarrista, como é que o guitarrista de rock lida com a harmonia, assim? Porque você e Alexandre tocam guitarra, né? Mas a minha visão de harmonia é uma visão muito específica, assim. Tocando rock no piano, tem vários clichês bacanas que dá para fazer e tal, mas parece que a guitarra é o ícone do rock, né? Todo mundo, na thumbnail aqui dessa live, que é aquela imagem de capa que a gente coloca no YouTube, minha vontade era botar uma guitarra imensa. Ninguém pensa em outra coisa senão na guitarra, quando a gente vai pensar em rock, né? Então, por isso que eu queria perguntar, porque a guitarra, ela tem aquela coisa de ser um instrumento melódico, mas muita gente trata como harmônico, e no rock ela funciona dos dois jeitos. Tem primeira guitarra, tem segunda guitarra, guitarra base, guitarra solo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, pessoal? Como é que você... Bem, assim, primeiro vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Hoje eu vou ficar meio tremido aqui que meu suporte é minha mão, mas vamos lá. Cara, a questão da guitarra no rock, você, apesar de ser cabeludo, acho que eu vou ser um pouco execrado aqui, mas é porque normalmente quando a galera começa, a última coisa que o roqueiro iniciante vai pensar é em harmonia, né? O máximo de harmonia que ele vai pensar é questão de
vou fazer, como é que é esse solo aqui, a guitarra 1 faz a melodia e a outra faz a terça dela. Porque existe na guitarra o famoso power chord. E muita gente começa já pelo rock, engloba isso. Assim, eu já tive muito caso de aluno, né, falando de, não sei se a experiência da Alexandre depõe contra, mas assim, alunos roqueiros, eles se apaixonam pelo power chord, que é basicamente tônica e quinta e acabou, bota uma distorção e toca aquilo ali como se fosse tipo o meu coringa, é isso aqui que eu toco. E quando você chega para ele numa música, até mesmo tipo um Beatles, que é com acorde com cordas abertas, aquela coisa toda assim, ele já tem uma certa dificuldade em tocar, já não pensa tanto assim. O pensamento harmônico do rock, o que eu vejo, a galera traz para improviso. Tanto que é uma das coisas que acho que a gente já falou aqui, que existe aliás, acho que o nosso primeiro podcast, né, sobre improvisação versus harmonia, que muita gente acaba confundindo as bolas, que começa aquelas generalizações, né, eles veem a harmonia por um viés de improvisação e vai para um viés completamente torto. E aí a gente vem com aqueles famosos casos assim, não, porque todo acorde dominante eu boto escala tal, todo acorde maior com sétima eu boto escala tal. Então, na verdade, no fim das contas, assim, a galera não está exatamente estudando harmonia, mas está procurando padrões para, a maioria das vezes, improvisar. Porque no rock, a guitarra, apesar de 90% do tempo estar fazendo base, ela também, como você falou, ela é conhecida como o instrumento do rock, mas, ao mesmo tempo, como é que o pessoal pensa do guitarrista roqueiro? O pessoal fala assim, Guns N' Roses. Qual é o guitarrista que o pessoal lembra? Ninguém vai responder, eu tenho que fazer uma pergunta retórica. Pra mim era pergunta retórica, foi mal, cara. Era pra falar Slash? Muito obrigado, muito obrigado. Sim, mas tem lá o Dizzy, que era guitarrista base e fez a maioria das músicas, compôs a maioria das músicas, ninguém lembra. Não, mas quem tá escutando agora tá pensando, não, quem tá inventando o nome, não tinha esse cara, era só o Slash mesmo. Slash fazia tudo. Inclusive, né, é muito comum, não, o outro guitarrista não era aquele lourinho, o tal de Duffy, não é? Que tem aquela guitarra esquisita. Pra mim, que tem um braço. Pra mim, a banda era só o Slash e o Axl mesmo, assim, não sabia nem que tinha outros integrantes, né? Estranho. E os outros caras lá, né? Rosas, assim. Então, assim, tem isso também, né? O rock, ele é muito associado com a guitarra solo. Então, assim, normalmente, o que acontece é que o guitarrista de rock, ele começa a estudar harmonia normalmente quando ele tem contato com outras coisas além do rock. Ou quando o cara, assim, ele vai descendo, né? Se o cara chega num Beatles, por exemplo, que já não é tão, tão power acorde na veia, distorção e vambora, aí ele começa a ter contato auditivo com outras harmonias, e por ali pode ser um caminho. Ou então, se a galera para ali na galera do rock progressivo, que a galera do rock progressivo tem muita a galera que veio do estudo erudito também, né? Então, assim, começa a ter alguma coisa a mais. Mas quando a galera é rock raiz, metaleiro, normalmente a galera pensa muito mais em solo e improvisação do que normalmente o estudo da harmonia. Eu comecei pela guitarra mesmo, assim. Quando eu digo guitarra mesmo, é porque, assim, pra mim não era nem tô estudando música, tô estudando guitarra, né? Então, tudo bem que, assim, de padrões, arpejos. A primeira coisa, assim, eu tive um violão onde eu fazia ali os acordes em tríade direitinho e tal, mas isso rapidamente foi deixado de lado e esquecido, né? Como Kim falou, power chord passou a dominar tudo. E realmente eu pensava aquela coisa, o que, obviamente, isso é um erro, né? Pra quem tá ouvindo, é um erro. Eu pensava era basicamente em casa, não em nota, né? Aí se comunicava com outros guitarristas, não, pô, é 3, 5 e 7 ali. Falando onde tem que fazer o power chord, entendeu? Você não fala que tem que tocar um dó, ré e o mi. Salve as tablaturas, né? Era um desenho de tablatura narrado, né? A conversa, né? Um desenho de tablatura narrado. Então, realmente, assim, o que o Kim comentou, quando a gente fala assim, a harmonia no rock, isso acho que carece de uma perspectiva, né? Porque é óbvio que a gente pode tirar, e deve, né, tirar dessa coisa assim guitarrística, mas a gente sabe que para quem está começando na guitarra, ou até muita gente que vê de fora,
acha que as coisas se resumem a isso, né? O power chord e tudo mais, e até o próprio power chord a gente já discutiu aqui, né? Aquela coisa tipo, pô, mas power chord são 2 notas, né? Teoricamente ele é um intervalo, né? Não chega nem a ser um acorde, né? Que tem ali uma construção a partir de 3 notas, né? Então, na verdade, ele é um acorde onde você omite uma nota, né? E aí a gente também já falou de problemas de cifragem. Olha quanta coisa, só de falar de rock, de guitarra, a gente... O famoso omite 3, omite 3, É. omite 3, omite 3. E tem também o C5, né? O carro da Citroën. Nossa, isso aí é horrível, né? Dó com quinta. Exatamente. Acorde perfeito maior com quinta. Eu brinco isso com os alunos. Falo, vocês aprenderam que a formação fundamental, terça e quinta, a gente era um acorde. Como é que você quer que faça o power chord? Coloca a quinta nesse acorde, por favor. O sentido passou longe, né? O sentido passou longe. Mas fazendo assim um paralelo entre, já que a gente entrou nesse papo de postura do guitarrista do guitarrista iniciante, né? Daquele do iniciante que gosta de rock, resolveu estudar guitarra e tal. Seria que a cabeça deles é tipo aquela cena do... Tem aquela série Choque de Cultura que rola no YouTube. Aí tem sempre uma cena engraçada que quando alguém começa a falar de música, ele fala: o programa não é de música, é de cultura. Tipo, ambiente de música e ambiente de droga. Tem hora que ele fala isso. A gente tá falando de cinema, como é que tu bota a música no meio, né? Tipo, aí sempre tem aquele que... Como é que eu não acho que... Aquele fica lá do lado, que é o que gosta de cinema brasileiro, ele fala, mas a arte é audiovisual, tem música também. Nada, é cinema, não é música e tal. É o Maurílio. É o Maurílio, Parece que é isso, então. O guitarrista... É mais uma pergunta, porque eu não tenho muito contato com esse tipo de... Tipo, eu toquei rock durante a adolescência, só um breve preâmbulo, só para entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Mas eu tocava um rock mais... eu tinha um amigo que gostava muito de compor letra. Aliás, se estiver aí assistindo a gente, um abração para você, João. Hoje ele é um psicólogo, doutor em psicologia, o cara é fera. Mas a gente tinha nossa bandinha de rock que era só eu e ele, sabe? Meu pai tocava bateria. Meu pai tocava bateria de qualquer jeito, sabe? Tinha uma bateria que ficava lá e tal. E eu alternava entre teclado, piano e contrabaixo. Parecia um contrabaixo enferrujado lá, eu resolvi tocar. Eu parei de tocar quando eu machuquei meu dedo, de tanto... Não tinha dedo de pianista fininho e tal. Mas essa era a minha experiência. Começou a dar bolha. Experiência. Eu não tive aquela banda de heavy metal que ia pro palco, eu também não ia muito em show para ficar pulando e batendo cabeça e tal. Não era muito a minha praia, não. Por isso que eu tô perguntando, será que pro guitarrista é esse mundo? Tipo, existe o mundo da música, o guitarrista iniciante que gosta de rock, né? Existe o mundo da música e existe o mundo da guitarra e só guitarra. Isso rola? Não só para guitarrista iniciante, tem muito guitarrista que você pode reparar isso assim, que hoje em dia não existe mais, né? Mas eu sou de uma era antiga que existiam coisas chamadas bancas de jornal, que vendiam jornal, que hoje em dia não se vende mais, e você ia lá e você tinha um negócio chamado revista de guitarra. E como eu gosto de outros instrumentos também, né, eu comprava de vez em quando uma revista de bateria, uma revista de contrabaixo, e você percebia que a própria abordagem dos próprios repórteres especializados são completamente diferentes, sabe? As perguntas, por exemplo, para um baixista na revista de baixo, era coisa muito mais assim relacionada à questão da interação com a música, aquela coisa toda com os outros caras, questão de timbre, e os guitarristas eram muito mais voltados para o mundo da guitarra, né? Então, assim, era aquela coisa de pedaleira, técnica. Eu acho que o guitarrista do rock, eu acho que essa é uma questão. A harmonia ela é deixada de lado, porque quando o cara começa com rock, ele dá muita ênfase à técnica. Ele se preocupa muito pela técnica, pela questão mecânica. E acaba esquecendo, assim, que assim, tudo aquilo ali está construindo alguma coisa, né? Essa questão da música, né? Você, como é que é? Vão me bater aqui, vão juntar os guitarristas na rua aqui e vão me encher de pancada. Mas, assim, o cara fica muito preocupado em ser guitarrista e esquece de ser músico. Sabe? Essa questão, assim, de entender que tá tocando com os outros, assim, tanto que é muito comum, assim, você ver, às vezes, aquele cara que tá começando e gosta de rock, ele sabe um monte de solo, mas muitas vezes ele não consegue tocar junto com a galera, porque ele não é bom em acompanhar a galera, fazer base, aquela coisa toda.
Então, assim, acho que por isso que esse é um dos fatores assim, que a galera iniciante do rock tem esse problema com a harmonia, assim. Só quando ele decide estudar que ele vai ver assim que, pô, não, peraí, existe esse negócio aqui chamado harmonia. Legal. Indo para um lado um pouco mais técnico, eu queria perguntar aqui para o Alexandre. Eu assumi assim, né? Tomei, né, o lugar do dominante aqui do Daniel e estou conduzindo aqui as perguntas, mas vocês dois fiquem à vontade para perguntar para mim também, que não tem problema não. Fique à vontade para serem dominantes substitutos também. Ai. Sendo um pouquinho mais técnico, a gente sabe que existem diversas maneiras técnicas de harmonização, né? E assim, materiais, na verdade, que a gente trabalha com harmonização. Eu costumo dizer que o modo, ele é a receita do bolo, ou seja, é como se são os ingredientes, não é nem receita, são os ingredientes que você vai usar no bolo. E aí você tem várias formas de combiná-los, né, esses ingredientes, e fazer a sua receita. A gente trabalha muito com harmonia tonal, com harmonia modal, com atonarismo, a gente está o tempo todo aqui fazendo brincadeiras com termos da harmonia tonal, aí quando a gente não quer falar que não faz parte da harmonia tonal, a gente fala que é atonal. Acaba que as vertentes de técnicas harmônicas, por assim dizer, elas acabam se tornando certas tribos, né? Você tem a tribo tonal, você tem a tribo atonal, você tem a tribo, talvez, da tonalidade expandida, talvez seja fazer algum paralelo com rock progressivo, podemos, talvez, fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu queria perguntar para o Alexandre, assim, você acha que todo rock é tonal ou se isso está cada vez mais diluído, no sentido de que todo mundo trata como tonal, porque é o que mais tem, assim, de material. Mas será que ele é tão tonal assim? Essa é a pergunta, assim. Será que a maioria dos rocks são tonais? Cara, então, eu diria que até não. Eu acho que a maioria não é tonal, tá? Mas aí, eu tô falando isso sem ter... Eu não vim aqui, peguei 100 músicas e criei alguma base estatística para isso, não. Tá? Mas acredito que a maioria não seja. E isso é interessante porque, em termos harmônicos, né? A gente sabe que o pensamento harmônico ele ajuda a explicar e sintetizar diversos estilos, né? Então, assim, o choro mesmo ele tem uma forma de meio que se portar harmonicamente, né? Você tem alguns clichês harmônicos que são muito claros no choro, que é um gênero, assim, majoritário. Eu vou falar majoritariamente porque eu não gosto de falar de 100%, né? Mas ele é tonal, né? Já o rock, talvez por mais... talvez pela popularidade, né? Talvez por não ser uma coisa assim tão unificada. Porque, assim, pensando historicamente na criação do rock, quando a gente vai falar de história do rock, acho que todo mundo já pensa logo no Elvis, né? Não por ter criado, né? Mas por ter popularizado, porque antes dele a gente tem ainda Chuck Berry, né? O Bill Haley, enfim. A gente tem uma galera bem importante aí na história do rock. Mas foi uma coisa que se popularizou e cresceu tanto, sabe, assim, sendo realizado no mundo todo, que acho que é difícil você manter uma identidade, principalmente quando não é um ensino formal, né? Porque quando a gente parte de um ensino formal de algum assunto, você fala, olha, o limite para isso existir... Opa, bati aqui. O limite para existir é daqui até aqui. Saiu daqui, deixou de ser isso, tá? Aí o cara vai entender e fala, tá, entendi. Então, você tá me dizendo que desse ponto A até esse ponto B é o que eu estou fazendo. Se eu sair dali, eu tô criando algo novo, algo diferente, ou até tô fazendo um outro gênero que todo mundo conhece, mas que não é esse que eu quero. E no rock não teve isso, né? Na verdade, não só no rock, em diversos gêneros não teve. Mas eu acho que pela popularidade do rock, cresceu muito. Tanto é que vários subgêneros foram nascendo, né? É igual assim, a rock. Aí depois do rock, você tem o próprio heavy metal surge a partir do rock. Aí você vai ver, quando fala do metal, tem metal progressivo, tem um metal melódico, tem um metal... Tem um power metal. Tem rock, mesma coisa. Você vai encontrar um monte de subgêneros ali no rock que vão ter alguns comportamentos distintos, né? Mas... de qualquer forma, acho que a harmonia não é uma coisa assim tão previsível, entendeu, Rafael? A gente pode pegar até como exemplo, você tinha falado, ou foi o Kim que falou mais cedo dos Beatles? Tentando lembrar aqui mais ou menos de cabeça. A Yesterday, ela tem uma harmonia bem tonalzinha, né? Eu lembro do início, né, que já tem uma dominante, um dominante secundário, indo ali para um menor, e depois você tem outro dominante, vai pro sol, enfim. Você tem uma série de
de progressões que são clássicas do pensamento tonal, né? Agora, quando você vai, por exemplo, para Let It Be, ela já tem um caminho modal muito mais forte, né? Você tem aquele quinto, quarto, primeiro, uma progressão jônia bem forte, bem caracterizada. Assim, são dois clássicos de uma mesma banda. Aí você pode até me perguntar, poxa, mas será que eles pensaram, vou fazer tonal, vou fazer modal? Não, acho que não é nem essa questão, assim. Vou entrar no mérito composicional, não. Mas talvez essa liberdade, talvez a harmonia, ela não seja uma coisa fechada para definir, nesse caso, alguma coisa, né, em termos de gênero. Tanto a gente pode considerar, tem uma análise de um autor, né, chamado Capuzzo, que é da teoria neo-riemanniana. Tem uma música do Ozzy Osbourne chamada Fly High Again. E ele aplica a teoria neo-riemanniana para explicar a harmonia do solo da música. E se você pegar aquela harmonia e tentar aplicar assim, conceitos tonais ou modais para analisar aquilo, você não vai chegar a lugar nenhum. É realmente as transformações que acontecem ali nos voice leadings de um acorde para o outro, né? Onde pelo menos uma nota está sempre parada e as outras se movimentam em parcimônia, por tom ou semitom. É só isso que acaba mostrando de fato uma coerência entre aquela relação harmônica. Uma coerência que existe, inclusive, quando a gente escuta, entendeu? Nossa escuta é total com ninguém gera estranhamento em cima daquilo, tá? Só que, e qual é a coerência teórica que a gente tem em cima daquilo? Não é tonal e não é modal. Entendeu? Então, só para exemplificar, acho que não é simples a gente colocar numa categoria, o rock é assim. E talvez isso é o que seja mais interessante dentro do rock, né? Eu acho interessante quando a gente começa. Isso gera muita polêmica, né? O assunto modalismo na música gera muita polêmica, porque envolve questões ligadas a práticas mais não é orientais, mas assim, tem muito modalismo na música oriental, mas tem um quê de mistério, né? Como não tem tanta coisa publicada, fica meio que misterioso, e aí volta aquela coisa da mágica da música, né? As pessoas já acham. Tudo que a gente não entende, ou a gente diz que não existe, né? Ou a gente diz que é mágico. Ou seja, e música trabalha com isso, né? Como ela é uma ciência que necessita de conhecimentos básicos para poder conversar sobre ela, muitas vezes as pessoas não têm esses conhecimentos e aí começam a conversar como se fosse mágica e tal. E isso cria uma dificuldade na hora de trabalhar com modalismos. A gente tem muito pouco material publicado de forma acessível. Até tem material publicado, mas não é acessível. Quer dizer assim, você vai lá na livraria e tem lá o modalismo, não sei o quê. E aí, ultimamente, eu tenho estudado alguns materiais ligados à educação e tal, e é até um pouco difícil trabalhar a linguagem modal, porque eles acabam botando assim, modo maior, jônio, modo menor, eólio. E aí você fala assim, não, cara, as forças desses modos são diferentes. Completamente não é a mesma diferentes, coisa. inclusive. O modo maior e menor está condicionado a uma forma de fazer muito específica. Né? Exatamente. É a história que todo mundo que tá no cerne dessa questão também, aquilo que eu falei lá do guitarrista, que pensa, tipo, acorde X é isso daqui, não, como é que é? Aí ele acha que modalismo são escalas, né? Não, porque vou fazer alguma coisa modal aqui, apareceu um acorde com sétima maior, vou fazer o modo jônio. Aí traz isso, né? Tipo, não estuda a harmonia e fica querendo fazer essas generalizações, né? Aí fica novamente voltando para aquele mal do século, que é querer achar a receitinha de bolo, né? Ah, não, vou improvisar bem aqui, vou estudar improvisação, ó. X7Mzão, sétima maior, eu taco um modo. Ih, caraca. Subdominante, me fugiu a O que cabeça você agora falou? aqui. Sétima maior, tá com lídio? Lídio, isso. Esqueci completamente a palavra, me fugiu da cabeça aqui. Toca um lídio. Apareceu um menor com sétima, coloca um dórico. E assim vai. Aí vai fazer um monte de receitinha de bolo. E no fim das contas, assim, não está estudando nada da harmonia ali, está perdendo várias nuances que poderia fazer um trabalho artístico muito mais rico. Mas por quê? Prefere a receita de bolo ao invés de estudar e busca esses atalhos, assim. Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, desculpa quem sem querer te atrapalhar, é que em cima do que o Rafael falou, é que assim, o material é o mesmo, né? Mas a gente pode lembrar de uma máxima que o pessoal escuta às vezes no colégio, né? Como é que Tava na cabeça agora. A ordem dos fatores não altera o produto, né?
E assim, isso vai alterar quando a gente tá falando de música, né? Que às vezes o pessoal pensa assim, poxa, não tô vendo nenhum acidente aqui, né? Nenhum acidente, isso daqui tá em dó maior. Não necessariamente, né? O produto é o mesmo, mas a forma como se trabalha com esse produto, né? Faz Exatamente. total diferença. A gente pode ter o mesmo material, só que esse material, a forma como ele é utilizado, né? Ele pode render coisas diferentes, né? E, inclusive, essa é justamente a ideia de modos, né? Quando a gente fala de modos, a gente está falando basicamente disso, né? Isso eu estou falando de modos de forma geral, não só assim de modos litúrgicos. Não, pensamento modal, de qualquer forma, é isso, né? A gente partir de um material e cada grau desse material possibilitar uma nova forma de organização do mesmo material, né? E essa relação de tensões, né? Só para exemplificar mais ou menos o que a gente está dizendo, a relação de tensão muda, né? Você fazer uma progressão primeiro, quarto, quinto, primeiro, que é o que a gente chama de cadência perfeita dentro da música tonal, seja no modo maior ou menor, é diferente. A tensão é uma tensão muito diferente você fazer primeiro, quinto, quarto, primeiro, que é a cadência característica do modo jônio. Exatamente, deixou de ser um e virou Não outro. sei nem se cabe usar, para você ver como é difícil usar os nomes no modalismo. Não sei nem se cabe o termo cadência perfeita quando se trata de jônio, porque seria a cadência perfeita para você Exatamente. mostrar o que é o jônio. Seria a cadência perfeita jônio da vida, não jônica. E não à toa a gente pensar que esse quarto primeiro, a gente encontra isso, né, como plagal, né, no estudo da harmonia tonal mesmo, que é o que vai dar uma cara meio modal, né? E aí, quando a gente chama de plagal, né, que é o que a gente chamaria a cadência primeiro, quarto, primeiro, normalmente vindo depois de um primeiro, quinto, primeiro, depois você faz um quarto, primeiro. Isso é bem característica, cadência do amém, cadência do não quero terminar, cadência de só mais um pouquinho. mas quando a gente ouve Beatles, por exemplo, e não só Beatles, mas muitas bandas do mesmo calibre, tipo Simon & Garfunkel, e quando a gente vai para o folk rock, muita gente usando esse tipo de movimentação, quinto, quarto, primeiro, né? E muita gente não falaria que seria uma cadência plagal, mas, cara, ele ganha uma característica tão forte ali, entendeu? Que ele é uma cadência perfeita dentro daquele modo, que é o modo E o jônio, plagal, onde ele a tá. gente tem que lembrar como o plagal, por utilização, ele vem para reforçar a tonalidade, né? Então, geralmente, o plagal vem, inclusive, depois de uma cadência perfeita, né? Então, a cadência autêntica e vem o plagal. Então, quer dizer, ela reforça a tonalidade depois que essa tonalidade ela já está consolidada, né? Agora, imagina, você pega uma música onde é direto primeiro, quinto, quarto, primeiro. Você, em momento nenhum, tem um movimento dominante tônica e as pessoas interpretam isso como tonal, né? E não, obviamente, não é o que a gente tá falando assim. A gente tem esse tipo de pluralidade no rock, né? A gente pode trazer para cá, né? Legião Urbana, por exemplo. Que é uma banda que muita gente tem muito preconceito, inclusive na área de música, como se fosse a coisa mais boba, tosca e simples do mundo. Mas quando você analisa por outro viés, por esse viés modal, por exemplo, você encontra muita coisa bacana no Legião Urbana. Muita coisa bacana. Porque é justamente isso, você olha e fala... Tem gente que olha e fala, poxa, mas não tem novidade, é só aqueles acordezinhos ali. Só que como a ordem importa, tem músicas deles que eles acabam assim, transitando por diversos modos, utilizando só os mesmos acordes. Só que como a ordem importa, isso faz diferença, né? Ele tá num momento, numa estrofe da vida, e aquilo às vezes tá num jônio, aí vai para um refrão e virou um mixolídio, né? Aqui, gente, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, como o Kim falou que a coisa da improvisação, tem muita gente que pensa que o modal ele só se relaciona como uma sonoridade em cima de um acorde. E não é o caso, isso é uma visão realmente de improvisação, que é você gerar através das tensões uma determinada sonoridade modal para um acorde. A gente está falando de uma progressão harmônica modal. Tá? Só para diferenciar, de repente, quem está ouvindo a gente. Acho que assim, talvez esse pensamento ele esteja invertendo a ordem, né? Eu lembro uma vez eu conversando com um professor dessas escolinhas informais, sabe? O cara não tinha formação nenhuma. E aí ele começou a falar, não, porque as pessoas costumavam terminar o tom menor em maior, não sei o quê, e explicando tudo a partir da guitarra. Eu falo, olha, qualquer coisa que você vai explicar relacionando a teoria musical ocidental, você não pode partir da harmonia. Você tem que partir do modo, das questões melódicas do modo, né? Porque as questões melódicas do modo é que vão trazer as soluções harmônicas, né?
Aí, já tive algumas conversas aqui onde ficou uma dobradinha, eu e Daniel, falando de contraponto, né? E explicando, o acorde sus, que na verdade é quando a terça vem suspensa e depois resolve, coisas assim. Ou seja, a maior parte das questões harmônicas que a gente encontra é resultado da prática melódica combinada, contraposta, como no contraponto, né? Então, quando a gente estuda isso de forma isolada, talvez seja esse um grande problema, né? Porque todo mundo acaba fazendo como ponto de partida a harmonia, ou seja, como ponto central a harmonia. E esquece que as questões do modo, até do modo maior e menor, são muito mais questões melódicas e que a harmonia é resultado da combinação dessas diversas melodias. E que depois, com o tempo, conforme... E o rock, aonde o rock se posiciona nisso, né? O rock se posiciona dentro do momento em que os acordes verticalizados já estão mais do que independentes. Uma coisa que até o século XIX, no ensino de harmonia, era muito difícil, ou seja, era o que a gente chama de harmonia tradicional, que era uma harmonia ainda vinda do contraponto, embora verticalizada, ainda pensando muito no que muita gente chama de voice leadings, ou nas conduções de vozes, né? Enfim, aonde eu quero chegar com isso o legal de você, depois de você passar por essas etapas todas, estudando, é quando você entende as questões do modalismo, você é obrigado a voltar para as raízes. Parece que é uma coisa mais ancestral. E aí você consegue, novamente, olhar para esse repertório que antes soava banal, como Legião Urbana, Beatles e tudo mais, revisitar ele com outros olhos e ver que não é tão banal assim. E indo assim, um pouquinho mais distante, pensando em questões sociais, talvez aquela liberdade em que o rock vivia, né, do movimento hippie e tudo mais, essa coisa da libertação, tenha dado também mais espaço para essas experimentações. Não sei, vou jogar isso aqui no ar e o Kim ou o Alexandre pega aí e digam para mim o que vocês acham dessa questão social do rock em relação à harmonia. Será que o era rock isso? Ele vem um pouco antes dos hippies, na verdade, né? Hippie a gente está falando ali da década de 60. O rock vem um pouquinho antes. Década de 40 já, né? Que eu tinha falado do Chuck Berry, por exemplo, e tal. Ali O rock, na verdade, se a gente está falando sociologicamente, ele é uma usurpação dos negros pelos brancos, que tinham rhythm and blues, aí como não podia se chamar branco tocando rhythm and blues porque era música de negro, os caras inventaram o nome rock and roll, mas tudo bem. Vou deixar isso daqui só para vocês falarem que eu sou o Kim Ácido. Mas vai lá. Não, tem obviamente todas essas questões, né? Tanto é que, assim, se eu não me engano, foi até o Little Richard, né, que falou, a gente agradece a Deus pela existência do Elvis, porque naquele momento, o rock ele se popularizou porque tinha aquele cara que era branco, né? Enfim, atendia uma série de... na década de 50, branco, né? Que falavam que era o branco que dançava e cantava como negro. Mas então, era assim, branco. Ele é um cara na década de 50 que atendia, né, o que, em termos de imagem, era necessário para popularizar o rock. Mas que a existência dele acabou, né, possibilitando que, enfim, que muitos outros se popularizassem através do que ele conseguiu levar para o mundo, né? Então muita gente agradece. Um adendo, eu não sou contra Elvis, só para falar aqui, porque senão daqui a pouco começam a falar. Eu ia fazer um comentário sobre o Elvis, um comentário até positivo depois dessa reflexão, né? Eu acho que o Elvis ele acabava, talvez por conseguir um pouco mais de projeção, ele acabava sendo um porta-voz desses diversos movimentos. Ele foi a ponte, né? Numa sociedade extremamente racista, né? No momento extremamente racista, ele foi a ponte que permitiu que vozes fossem ouvidas, vozes que não seriam ouvidas fossem ouvidas, né? Uma das experiências mais interessantes que eu tive foi ouvir o show Elvis no Havaí. E tem no YouTube esse show completo em multicâmera. Tipo, as câmeras que eram de backstage e as câmeras que não estavam sendo transmitidas aparecendo ao mesmo tempo. Cara, esse show, ele é uma das coisas mais incríveis assim, que eu já vi em termos de vamos juntar todo mundo aqui. Até barbei. Nessa ilha foi mal, cara. Vamos juntar todo mundo aqui nessa ilha e vamos fazer uma bagunça rock no estilo rock and roll. Porque o show, não sei se vocês já ouviram, mas o show começa com Assim Falou Zaratustra, aquela chamada inicial do assim, eita, pá, pá, pá. E isso começa com... Fiquei esperando você fazer o pará, pam, pam.
Bum, 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 tem. Só que aí quando chega o pam, pam, pará, tará, quando entra essa parte, tará, que é quando abre um acorde maior, né, e todo mundo fica, caraca, abriu o céu, entra um coral gospel, sabe? Entra um coral gospel, pá, junto, fazendo esse mesmo acorde. Cara, é uma sonoridade engraçada, porque você tá ouvindo ali uma espécie de big band ou uma orquestra, alguma coisa assim, com um coral gospel, que é o que o Elvis sempre disse que era a raiz dele. Não, eu comecei cantando em coro da igreja protestante, né? E essa era uma vertente minha, eu gostava de cantar lá. Então ele já, só ali ele já juntou dois mundos. Daqui a pouco aí começa a bateria. E um trompete enlouquecido fazendo. E ele entra cantando muito rápido a música CC Rider. Ele entra, oh, see, CC Rider, oh, see, what you have done. E aí o coro tá, yeah, yeah, yeah. Ou seja, é uma misturada de coisas. E a guitarra mandando ver, e a bateria também mandando ver, um trompete berrando. É uma misturada de sonoridades diferentes ali. Que aí você fala, caraca, bicho, que é isso? Bicho, tem orquestra, tem coro gospel, tem uma banda tocando guitarra. O Elvis devia ter usado todo tipo de droga antes de começar a cantar, porque tu não entende uma palavra do que ele canta. Sabe, ele fala tudo enrolado, e um coro berrando daqui a pouco. Yeah, yeah, yeah. Tipo, e depois quando você estuda a condição que o Elvis fez aquilo, eu tô rindo, porque é muito engraçado. Tipo, ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. Aquilo foi o mais longe dos Estados Unidos que ele conseguiu para fazer um show. Sabe? Isso é muito doido. Tipo, ele era escravo do próprio ambiente de produção que existia em volta dele. Tanto que tem o caso clássico, né? Que ele, por contrato, era proibido de aparecer em foto ou em vídeo com o cabelo dele original, que era louro. Que ele pintava o cabelo porque tinha lá a marca do rei do rock, né? Que era cabelos negros e tinham, não sei se foi durante toda a vida dele, mas teve um contrato, tanto que você pode ver que quase não tem foto dele servindo, porque o cabelo dele estava louro. A galera meio que não divulga muito, porque ele era louro. Então você vê como que o cara devia ser, como é que controlado pelo mercado, né? Mas essa é uma questão é a questão social que eu queria levar ali. Mas olha a quantidade de orquestração que ele levou. E eu nem terminei a história, que chega um momento em que ele... Ali a gente já consegue ver, ó, pegou a orquestra, colocou lá. Pegou, assim falou Zaratustra, misturou com rock. Pegou um trompete enlouquecido e botou ali também no meio, e bateria também junto, com guitarra e tudo mais. Daqui a pouco ele canta, tem uma parte que ele canta a música Something, do Beatles. E ali já faz outra coisa assim, pô, você imagina a rixa que era, porque durante bastante tempo na Billboard, pelo menos até a década de 60, se eu não me engano, tem que olhar, com calma, só figurava entre as paradas do rock bandas americanas, norte-americanas. Daqui a pouco os Beatles surgem, uma banda inglesa, um país assim como a Inglaterra, com uma tradição de música europeia assim, erudita, imensa, uma banda de rock que sobrepõe todas as bandas americanas. O Elvis poderia ser um cara que criasse algum tipo de atrito em relação a isso, não. Ele resolve cantar a música dos Beatles no show dele do Havaí, que foi o primeiro show a ser transmitido via satélite. Não sei se eu dei esse detalhe. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual ele, não, eu vou botar tudo que tudo que tem a ver com rock, que tem a ver comigo, e tudo que tem questões sociais. E vou acabar com qualquer tipo de rixa entre norte-americanos e ingleses em relação ao rock. E vou cantar Beatles. E nos Beatles, quando ele canta Something, tem aquela parte que é o pam, 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 que é o Something the way she goes. Aí entra. Cara, entra uma tuba muito grave. A tuba, sinceramente, desculpa a palavra, ela tá soltando pum, cara. Pum, pum, pum. Ou seja, essa sonoridade, é isso que eu tô falando de liberdade do rock. Eu não sei se vocês concordam, sabe? Porque ela vai além da harmonia, ela entra na sonoridade, ela entra em você poder enlouquecer no palco, virar Jimi Hendrix, comer a guitarra, morder a guitarra, sacou? Não sei. O rock ele acaba sendo mais sendo classificado como gênero pela sonoridade do que necessariamente pela harmonia. É uma questão assim que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o samba, que é o
o estilo harmônico do samba ele é bem definido, assim, é uma coisa que define o samba. Já o rock ele não é tão definido pela harmonia. Tem muita harmonia, praticamente qualquer harmonia você pode botar na sonoridade rock. Como a questão da sonoridade do pai do rock, que é o blues, né? Assim, você consegue colocar outras coisas, tipo, diversas harmonias soando blues, assim. Apesar do blues... o blues ele ainda tem uma característica harmônica muito peculiar dele, né? Não, isso que eu ia falar, isso que eu ia completar aqui, porque apesar do que o blues, a parte harmônica, ela é muito mais incisiva do que o rock. O rock, ele é como se ele tivesse pego o blues e meio que assim, ó, vou me libertar entre aspas, amarras harmônicas, vamos botar assim, nesse sentido de não da harmonia não ser determinante para o gênero. Agora uma pergunta, eu quero jogar esse lance aqui agora para o Alexandre. Será que o power chord é justamente a representação dessa liberdade? Ou seja, já que ele não tem terça, eu posso botar o que quiser ali. Inclusive distorção, barulho de monstro, o que eu quiser. Acorde da anarquia. É uma entidade Respeito rebelde. ao overdrive, né? Rapaz. Não, deve ser essa coisa aí realmente do rebelde. Alguém que estava tocando guitarra, um dia foi estudar harmonia, estudar contraponto, harmonia tradicional, olhou, não pode quinta paralela. Ele vai ver o que não pode de quinta paralela só. Ele vai ver só. Mas eu acho engraçado. Vou trabalhar a quinta paralela. Acabou. As quintas e as quartas paralelas eram a heterofonia medieval, né? Por quintas e quartas paralelas. Então. Tipo... Não, eu tô brincando, até porque a razão de ser para isso também é muito mais também polifônico, né? Você, quinta, oitava, você vai gerando uma dependência, né, entre as vozes que você quer evitar, né? Eu falei brincando só porque você falou de anarquia. Não, claro. Eu só quis fazer um paralelo com a música da Idade Média, que também era assim. Mas será... Aí eu vou jogar aqui pro Kim essa liberdade... Essa quinta e essa oitava, com a quantidade de overdrive que usava. Se fizesse também um acorde muito tenso, aquele overdrive vai ficar muito embolado, né? Tem que ser realmente com os intervalos justos, né? Para esse overdrive não ficar tão... Eu acho bem esquisito. Quando tô com uma distorção assim bem pesada, mesmo bem forte, aí coloca ali uma sétima, já transforma em tríade ou tétrade, já começa a ficar meio descaracterizado. Não sei o que o Kim acha. Eu não acho nada porque minha conexão saiu aqui, eu não ouvi nada do que vocês falaram. Eu tava falando que você chegou a ouvir o papo do power chord, como por ele não ter terça, ele representar mais liberdade de trabalho. Sim. Aí eu entrei na questão acústica aqui, que tem a ver com o estudo do som. Ou seja, quando você vai além da quinta, se você começar a botar terça e sétima também, com muito overdrive, aquilo ali fica muito ruim de ouvir, porque vai ficar muito embolado, muita informação. Por isso, usar os intervalos justos ali junto com esse acorde vai funcionar melhor, porque ele vem com overdrive excessivo, né? Exatamente, porque, como é que é, puxando sardinha para o meu lado da produção, né? Questão, o overdrive ele não é nada mais do que a inserção de harmônicos ali no seu som. E o power chord, coincidentemente, ele é a junção, né, dos três primeiros harmônicos ali, que são os que funcionam mais, casam melhor, né? Vamos botar assim, casam mais certinho, acusticamente falando. Então, assim, é jogar na zona de conforto, né? Você coloca ali, aí entra a questão muito mais da sonoridade. Como você tá com um intervalo ali, que é um intervalo bem consonante, a gente pode botar assim, né? Acusticamente falando, as séries harmônicas vão bater até, a grande maioria, né? Os harmônicos vão bater ali. Você tem a possibilidade de... ser mais extremos, por exemplo, nessa sonoridade da própria distorção. Você acrescenta mais harmônico ali e ainda assim você consegue ter uma inteligibilidade no som, né? E como o rock tem disso, né? Hoje em dia, é só você ver que, falando de produção, que hoje em dia já tem gente usando guitarra de 9 cordas. Pô, vai tocar baixo, meu filho, mas tudo bem. Sabe? Então, assim,
tem essa coisa assim de poder ser extremo na sonoridade e para isso simplifica na harmonia. Coloca ali aquele acorde que vai dar chão, né? Porque tem isso também, né? Sempre falando da sonoridade, assim, quando você ouve um power acorde, não é à toa, né, que tem power no nome, né? Você sente que assim, você dá uma firmeza ali, sonoramente falando. Aquela história de parede sonora, a gente pode falar assim. Então você joga na sua zona de conforto ali no power acorde e brinca com outras características do som para fazer o estilo, né? Nessa questão da sonoridade. Tem uma questão que o Kim falou antes, que acho que é interessante mesmo, é como o rock ele realmente se caracteriza ali por uma questão mais de timbre, né? A gente reconhece o rock muito mais pelo timbre, né? Sua instrumentação ali do que qualquer outra coisa. É óbvio que assim, mas eu posso pegar uma música de rock e tocar na orquestra. Você até pode, mas se tudo partir da orquestra, ninguém vai ouvir falar, olha, esse é rock, né? Teria que ser uma coisa muito conhecida, né? Tipo um Yes, exatamente. que nem dá pra falar se é rock mesmo. Então a instrumentação ela faz uma diferença grande, porque como a gente estava comentando antes, você pode pegar assim, o choro que eu tinha dado como exemplo. O choro ele tem uma forma característica, né? Ele tem aquela estrutura abaca, né? A, B, A, C, A, que é bem característica do choro. Ao mesmo tempo, tem vários clichês harmônicos, né? Tem uma coisa, se não me engano, que até o Almada fala no livro dele, né, de harmonia, que é aquela coisa de um acorde diminuto, ele fazia aquele dominante diminuto, né, resolvendo, só que não na fundamental, e sim na inversão, né, no baixo da inversão do acorde. É um clichê bem comum no choro, porque o choro trabalha com muita inversão, né, a baixaria e tal, o violão fazendo as inversões, então muitas vezes o foco acaba sendo a nota que está no baixo, não a fundamental do acorde, né. Então, enfim, existem algumas coisas que se relacionam com o choro que é harmonicamente, que é em termos de estrutura mesmo, mas de fato, assim, a sonoridade é o que mais chama atenção pra alguém ouvir falar, poxa, isso é muito rock and roll. Às vezes o cara só ouve 2, 3 segundos ali, nossa, pô, esse rock aí é legal, né? Mas tudo porque tá ouvindo ali a distorção, né? Tá ouvindo um certo peso e tudo mais. Essa coisa do timbre é bem legal, porque, tipo, o meu pai, um pouquinho... Nos últimos anos de vida do meu pai, ele era o meu maior parceiro de tudo. A gente fazia tudo junto. E a gente ouvia música junto. Só que meu pai tinha um gosto musical peculiar de pai, né? Então, tipo, se eu ouvisse Bach e estivesse no órgão, ele pedia para desligar imediatamente. Tira isso, não dá para ouvir no órgão, né? No órgão de tubos, né? Agora, se eu ouvisse Bach e estivesse no alaúde, ele curtia pra caramba. Às vezes era a mesma música, sabe? Eu botava no alaúde e ele falava, pô, maneiríssimo, isso é maneiro. E quando eu botava órgão, ou seja, era o mesmo compositor, o mesmo bar barroco, quando muda de órgão para alaúde, muda completamente. A minha esposa faz isso também. Se eu escuto bar em órgão, ela vai falar que tá chato. Agora, se eu escuto bar no alaúde, ou se eu boto Telemann com flauta doce e cravo, ela já muda de opinião. Ela já fala, não, isso é gostosinho de ouvir. Olha que doideira. Agora, se eu coloco também... né? É o timbre. Tipo, se eu coloco também algo para coro e orquestra, ou só coro, desse mesmo período, também não curtem muito. Entendeu? Agora, se eu boto um coro cantando peças de populares, tipo... Pode ser rock mesmo, pode ser Beatles, aquele Swingle Singers cantando Beatles, o pessoal já curte. Por causa do... Talvez... Eu acho que há essa coisa que o Alexandre falou, o afeto, tanto com o timbre como com o repertório. Entendeu? Mas a pessoa ela precisa se reconhecer de alguma maneira ali. Ela precisa... Se é muito, muito estranho, tanto o timbre quanto o repertório, talvez cause tanto estranhamento que há repulsa, o medo, né? A pessoa fica com medo, não sabe o que é aquilo e causa... Não é medo de música, não. É uma questão mesmo psicológica, do tipo assim, já que eu não sei nada do que está acontecendo aí, não me identifico com nada disso, então tira isso daí. Agora, se pelo menos o timbre... A música contemporânea manda lembrança. Isso aí. Agora, se pelo menos o timbre é uma coisa que a pessoa se reconhece ali, se vê ali, ou tem alguma familiaridade, ela já... Por isso que muitas vezes é um ponto de partida para vários projetos de orquestra, pegar essas peças, esses rocks conhecidos e botar dentro da orquestra. Aí tem assim, sei lá, Petrobras Sinfônica toca Queen, Petrobras Sinfônica toca Beatles e tal, mas para
para que esse repertório gere algum interesse naquele timbre que causa muito estranhamento, né? Agora sim, o Kim levantou uma bola aí, mas eu vou perguntar para o Alexandre, que o Alexandre é legal para isso. Será que o rock, só para a gente ter um fechamento aqui, será que essa coisa, o Kim falou assim, guitarra de 9 cordas, guitarra de 10 cordas, será que se o rapper ostenta pela quantidade de cordão de ouro e pulseira de ouro, o roqueiro ostenta pela quantidade de cordas da guitarra e do contrabaixo também? Não, o roqueiro é nerd. O roqueiro fica pensando só nessas coisas, assim, tipo... Os caras ficam querendo fazer, tipo, som mais extremo, som mais extremo, som mais extremo. Eu acho que tem, assim, quando você coloca uma guitarra de 7 cordas, 8 cordas, você vai tendo um aumento de possibilidades, né? Acho que o problema é quando você não explora adequadamente essas possibilidades. Que, obviamente, uma pessoa ela pode ter ali uma guitarra de 7, de 8 cordas, mas qual é a razão prática para aquilo? Se o objetivo dela é unicamente ter um som mais grave, tá bom, aquilo ali pode existir, mas tem aquela brincadeira chamado do pianista, contrabaixo. É isso que eu ia falar, tem aquela famosa história lá do pianista, né, que o Rafael pode falar a respeito também com o baixista, né? O piano começa a tocar lá numa região muito grave, o baixista tira o baixo e vai embora, fala, ué, não, vai ficar quebra o baixo do pianista. Aí, primeiro ele briga com o pianista, depois ele vai embora. Se você vai ficar tocando aí nessa região, não precisa de mim, vale um abraço, né? Sai. No choro, por exemplo, não se utiliza baixo, o violão faz esse papel e é muito comum você ter um violão de 7 cordas, né? Justamente para baixaria, para você alcançar mais grave e tudo mais. E foi adicionada a 7ª corda justamente para fazer mais caminhos de baixo, né, que não eram possíveis com violão de 6 e não foi colocado outro instrumento. Por exemplo, o jazz já tinha o contrabaixo, mesmo o acústico lá já rolava, né? Também loucura o guitarrista começar a ir para lá. Aliás, o jazz também é muito interessante, a guitarra dentro do jazz, mas isso daria pano para outro podcast, né? Que a guitarra dentro do jazz, ela criou um mundo muito diferente que os guitarristas de hoje poderiam explorar mais e exploram muito pouco. Exatamente. Fala aí, quem queria falar uma parada? Eu ia comentar, já que a gente está falando de rock, e normalmente quando se fala no meio do rock é muito comum a galera indicar bandas. Eu ia indicar um artista aqui, porque a gente está falando dessa questão de guitarra de 8 cordas, um trio chamado Animals as Leaders, que é exatamente isso. O que os caras fazem? É um trio que é bateria e 2 guitarras. Como são só 2 guitarras, os dois usam guitarras de 8 cordas. Então eles usam dessa questão do grave para suprir a falta do contrabaixo, né? Eles fazem texturas com as guitarras de 8 cordas no grave, com inclusive tappings, essas coisas assim, e usam a guitarra de 8 cordas por um motivo, não para tipo, não, vou botar mais gravão aqui, vou botar uma 7 cordas com a 7ª corda dropada e vou ficar fazendo um tchu, 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 tchu. Saca? Que muitas vezes é comum, né? Só para tipo, adicionar mais peso, vou adicionar peso, então vou deixar mais grave. Teve um cara que você falou de tapping, teve um cara que me decepcionou no sentido bom, sabe? Eu achei ele muito melhor quando eu vi ele tocando, porque eu imaginava que ele tocasse um contrabaixo, sei lá, com 20 cordas. Eu falo, como é que o cara consegue tanta polifonia num contrabaixo? Que é o Vitor Uten. Primeira vez que na época que eu comecei a ouvir Vitor Uten, o YouTube não era muito acessível, tá, gente? Não era pelo YouTube que eu ouvia, eu baixava MP3 no Napster. E normalmente vinha com o doidão do Napster falando besteira ao mesmo tempo. Então, tipo, tu nunca tinha certeza se era realmente o cara. Mas aí, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, cara, que incrível, o cara tá fazendo isso com contrabaixo. O contrabaixo dele deve ter, sei lá, as 20 cordas, né? Eu imaginava, sei lá, ele com 200 mãos ali tocando, mesmo tendo muitas cordas. Quando eu fui ver um vídeo, primeira vez que eu vi um vídeo do Vitor Uten, ele usava o tapping, né? Então ele usava as 2 mãos, na verdade, tocava um contrabaixo mais ou menos como quem toca piano, né? Já indica o Stanley Jordan para ele, Kim. Stanley Jordan, é esse. Na própria questão de contrabaixo aqui no Brasil, esqueci o nome do baixista, acho que é Chico Gomes, ele é de Santos. Ele é um cara especialista pelo que ele chama de triplo domínio, né? Que ele toca em tapping, sendo que a mão direita, que é a mão do tapping mesmo aqui, né? Do two-handed tapping, né? Que fala tapping de 2 mãos, ele consegue dividir em 2 vozes aqui. Uhum.
Então, assim, Aí o que eu ia concluir aqui é, às vezes o cara quer abrir muitas possibilidades, mas ele não sabe usufruir daquelas possibilidades. Eu abri aqui rapidinho algumas fotos do Victor Wooten, só para eu ter certeza. A maioria das fotos ele não está nem num baixo de 5 cordas, ele está com baixo de 4 cordas. A maioria das fotos que eu abri aqui está com baixo de 4 cordas, que é o baixo mais comum que tem. E, tipo, ele consegue tirar cada sonoridade dentro daquele instrumento assim, imensa. E mostrar que a sonoridade também, ela vai muito além do próprio tocar no instrumento. Você tem que também entender de captação. Esse tapping, ele é perigoso, que qualquer esbarrinho que você fizer com o captador ali muito próximo pode soar alguma coisa muito diferente, já que fica muito mais sensível às sonoridades. O próprio amplificador fica mais sensível, você pode destruir muita coisa tentando usar contrabaixo em tapping no amplificador que não aguenta, enfim. O próprio pessoal, como a gente está, só rapidinho para comentar essa questão de como essa questão do tapping é peculiar, procurem falar sobre uma foto do Stanley Jordan para ver como ele prende a guitarra no corpo dele. É uma forma completamente diferente. Ele tem como se fosse uma correia de 3 encaixes, assim, que a guitarra ela fica mais para baixo, assim, porque ele não tá, o objetivo dele não é a mão da palheta, né? Não é tocar ali em cima dos captadores, mas sim em cima do braço. Então, assim, ele tem uma forma bem peculiar de prender a guitarra. São como se fosse quase um cinto de segurança. Assim. E aí abre diversas possibilidades harmônicas em instrumentos que não comumente usam a harmonia. Essa que é a sacada aqui do tapping que a gente está falando. Alexandre, quer falar alguma coisa sobre o assunto? Senão vou encaminhar aqui para o final, convidar o pessoal para a comunidade cluster e vamos que vamos. Não, só eu comentei do Stanley Jordan porque você falou do baixo com Victor Wooten, você pode experimentar também na guitarra. Ah, sim, Não, a técnica de tapping é da guitarra, né? Eu não sei quem fez primeiro isso. Até porque fazer tapping no contrabaixo acústico é meio barra pesada, né? Nem deve sair nada, vai ficar tec. Não sei se eu vou falar besteira, mas é um dos mais famosos para usar o tapping é o Van Halen, né? Então, ele não foi o precursor, mas foi o cara que popularizou. Sim, até por essa estética também do rock, né? Uhum. Isso cria outras possibilidades na guitarra, né? Mas, gente, ó, rock and roll não dá um podcast só, não. Tipo, a gente deixou de falar de um monte de coisa bacana. A gente não falou nada sobre o Queen. A gente não falou nada sobre o Danny Elfman e o Oingo Boingo, que é, a música para cinema e rock and roll. Olha, a nossa expectativa hoje para esse podcast é só lançar um pequeno olhar sobre a harmonia do rock, que é um mundo que vai muito além da harmonia e que cria comunicações, como o exemplo do Elvis, que eu dei aquela babada braba aqui, que eu tô rindo até agora, que eu olhei e me vi aqui assim, eu falei, caraca, coisa feia. Mas enfim, é porque eu não tava me aguentando Relaxa, cara, é um podcast. O pessoal só vai saber porque você falou e agora repetiu, né? Senão ninguém ia saber. Foi uma situação engraçada. Então, o rock não dá para fechar, ou seja, praticamente daqui a 20 anos vai fechar um século de rock. Imagina a quantidade de festividade que vai ser e tal. Enfim, o rock viu um mundo em expansão, em um mundo globalizado, sabe? Um mundo em globalização. Enfim, o rock participou de muitas mudanças sociais e, ao mesmo tempo, de muitas revoluções musicais dentro da música eletrônica, da música concreta, muitas descobertas, muitos usos de instrumentos novos, como a própria guitarra, né, que é o ícone do rock, todos os sintetizadores, não falamos nada de sintetizador hoje, de som sintético, enfim, tem um mundo de assuntos ainda para falar sobre rock que a gente vai deixar para os próximos podcasts. O Kim quer falar alguma coisa aí, Kim? Vi que você deixou uma mensagem aqui no privado. Não, tá. Só mesmo falar que o que você falou, né? A gente está só inaugurando, eu acho que uma série dentro do nosso podcast que é para falar de harmonia no rock, porque assim, o rock, se a gente for só classificar o rock e seus subgêneros aqui, a gente pode ficar até amanhã, que ainda não vai ser tudo. Então, assim, é muita coisa para a gente ter a pretensão de resumir tudo em um podcast só de 1 hora. Dificilmente a gente conseguiria em 5 podcasts de 1 hora, quanto mais em 1. Verdade. Isso aí.
Uma coisa muito legal do rock, que permite a gente ter a documentação, ele também é muito bem documentado, então tem muita coisa que a gente pode consultar e trazer de volta. Antes de finalizar, queria convidar o pessoal para assistir aos próximos eventos. Deve rolar um lançamento nessa segunda-feira, não vou falar ainda, mas vou deixar para as redes sociais aí, segunda-feira deve ter coisa nova aí. E Maestria 21, terças e quintas, terça-feira no Instagram, quinta-feira aqui no YouTube. Tô esquecendo alguma coisa? Tô esquecendo. Tá fixo aí no chat uma chamada para a comunidade cluster. Muitas coisas a gente fala aqui, dominante, tônica e tudo mais. Pode ser que você fique boiando nessas coisas. Então, para você acompanhar o nosso assunto, eu recomendo muito a comunidade cluster, onde está o nosso curso para que você tenha a fluência musical a partir do método fluxo. Se puder dar uma olhadinha ali no site. E daqui a 2 semanas, voltamos com o podcast, com outro assunto bacana aí para vocês. Beleza? Maravilha. Beleza. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até, valeu.